O mundo mudou e estamos aqui há muito tempo desvendando os mistérios do nosso passado distante. Apesar da passagem do tempo, certas descobertas permanecem profundamente perplexas. De relíquias estranhas a construções enigmáticas, essas 20 descobertas surpreendentes não deveriam existir nos registros da antiguidade. Junte-se a nós em uma jornada que fará você reconsiderar tudo o que pensava saber sobre o mundo antigo. Número 20. Luz de Dendera. Os antigos egípcios foram uma grande cultura, distinguida por seu extenso conhecimento, inovações engenhosas e impressionantes realizações tecnológicas. Entre as tecnologias avançadas descobertas nas areias do tempo, a luz de Dendera é um enigma cativante. Apesar do desenvolvimento relatado da lâmpada moderna por Thomas Edison em 1879, vestígios de uma encarnação anterior foram supostamente descobertos no Antigo Egito. Arqueólogos descobriram uma imagem nas profundezas do santuário do templo da deusa egípcia Hathor que despertou seu interesse como um possível predecessor da lâmpada moderna. Este artefato visual, conhecido como a luz de Dendera, representa um objeto que se assemelha surpreendentemente a um tubo curvo. Em uma extremidade, há um encaixe em forma de lótus, atrás do qual uma estrutura semelhante a um cabo se estende, terminando em um filamento como uma serpente enrolada. No tablial criativo, um humano segura este objeto enigmático, apontando seu brilho deslumbrante para o céu como se carregasse uma tocha. Este tablial gerou um acalorado debate entre estudiosos e cientistas. Alguns defensores fervorosos argumentam que a luz de Dendera representa uma forma antiga de iluminação elétrica que antecede a realização de Edison por milênios. O ceticismo persiste, com outros afirmando que a imagem representa algo bastante diferente, dado que o conceito de aproveitamento da eletricidade ainda não havia surgido entre os humanos na época. A luz de Dendera é um tributo ao apelo contínuo do Antigo Egito, uma cultura cujos mistérios ainda estão sendo revelados através da rigorosa investigação da pesquisa moderna. Número 19. Robôs de Leonardo. A fascinação de Leonardo da Vinci pela automação e robótica transcendeu as limitações tecnológicas de seu tempo, como evidenciado por seus esboços de design datados de 1495. Redescobertas na década de 1950, essas notas notáveis oferecem vislumbres da mente visionária de Da Vinci e de seus esforços pioneiros no campo da robótica. Apesar de não ter acesso à tecnologia moderna, os designs de Da Vinci para um robô cavaleiro humanoide mostram sua engenhosidade e criatividade. Este maravilha mecânica, capaz de movimento autônomo, representava um testemunho de sua atenção incomparável aos detalhes e precisão anatômica. Nas páginas de seus cadernos de esboços, Da Vinci delineou meticulosamente os mecanismos intricados e movimentos de sua criação robótica. O cavaleiro humanoide, projetado para sentar, levantar e realizar ações básicas, representava uma fusão notável de arte e engenharia. Embora o robô de Da Vinci possa ter permanecido um protótipo conceitual, sua existência serve como um testemunho de suas contribuições inovadoras ao campo da automação, séculos à frente de seu tempo. Os designs visionários de Da Vinci continuam a inspirar e influenciar a pesquisa moderna em robótica, sublinhando o legado duradouro de seu gênio. Número 18. Adaga de Meteorito. Voltando ao Antigo Egito, descobrimos a fascinante tumba de Tutancâmon, um faraó que governou de 1332 a 1323 a.C. A tumba de Tutancâmon, descoberta em 1922, rendeu uma infinidade de bens, incluindo uma adaga incomum que continua a despertar o interesse dos investigadores até hoje. Esta adaga, feita de um meteorito de ferro, surpreendeu os especialistas com sua composição incomum, que incluía níveis significativos de cobalto e níquel. Os estudiosos ficaram perplexos com suas origens incomuns, pois forjar artefatos de ferro era extremamente raro durante o reinado de Tutancâmon. A Idade do Ferro estava décadas à frente, levantando incertezas sobre as origens da adaga e a fonte de seus materiais. O aparecimento deste metal celestial gerou conjecturas e debates sobre sua importância. Alguns especularam que a adaga era um presente de alienígenas extraterrestres ao reverenciado faraó do Antigo Egito, adicionando outra camada de mistério ao legado de Tutancâmon. Décadas se passaram desde a descoberta deste artefato surpreendente, mas seus segredos continuam a cativar cientistas e historiadores. Os pesquisadores ainda estão trabalhando para resolver os muitos enigmas em torno desta valiosa relíquia através de exames minuciosos e investigações científicas. A adaga de meteorito de Tutancâmon é um lembrete tentador da contínua busca da humanidade por entendimento e descoberta. Número 17. Mecanismo de Anticítera.
é um testemunho da inventividade antiga, uma relíquia que transcende as limitações de seu período e desafia nossa compreensão do passado. Este incrível artefato, descoberto no início do século XX entre os destroços de um navio naufragado ao largo da costa da ilha grega de Anticítera, cativou a imaginação de estudiosos e cientistas. Datado do século II a.C., o mecanismo de Anticítera é frequentemente considerado o primeiro computador analógico do mundo. A combinação complicada de engrenagens, rodas dentadas e inscrições de latão cria um instrumento complexo para rastrear ocorrências astronômicas. Esta maravilha antiga desafia as expectativas de sua época, estendendo os limites da habilidade tecnológica antiga. O mecanismo, que funcionava como um calculador celestial, era um aparelho astronômico complexo que podia prever eclipses solares e lunares, posições planetárias e outros fenômenos cósmicos. Suas placas de bronze cobertas com inscrições continham a chave para decifrar os mistérios do universo. Além da mecânica, o mecanismo de Anticítera abriu uma janela para compreender e prever eventos astronômicos. Embora o propósito exato do mecanismo de Anticítera seja desconhecido, geralmente se assume que ele servia a fins tanto calendáricos quanto astronômicos. Além de suas funções práticas de navegação, este sofisticado instrumento provavelmente afetou a visão de mundo de seus antigos usuários, oferecendo informações críticas para rastrear o tempo e ocorrências celestiais, além de desenvolver um vínculo simbólico mais profundo com a ordem cósmica. Número 16. Esferas de Klerksdorp, descobertas na região de Ottosdal, na África do Sul, no início do século XX, ainda são um mistério que tem cativado cientistas e entusiastas por décadas. Essas esferas metálicas, com suas superfícies incrivelmente lisas e sulcos paralelos detalhados, questionam as explicações tradicionais para a formação natural de rochas. Devido à sua simetria quase perfeita e equilíbrio, esses objetos, que variam em diâmetro de alguns centímetros a vários centímetros e datam de mais de 3 bilhões de anos, demonstram uma precisão notável que desafia os processos geológicos padrão. Enquanto alguns propõem crenças alternativas de que as esferas se originaram com humanos ou mesmo extraterrestres, a opinião científica convencional relaciona sua formação a ocorrências geológicas naturais, especificamente a precipitação mineral ao longo de longos períodos. As camadas concêntricas vistas em algumas esferas são consideradas resultado da acreção mineral ao redor de um núcleo central, formando progressivamente a distinta forma esférica. Apesar das explicações científicas, as esferas de Klerksdorp continuam a gerar debate e controvérsia, com críticos alegando que os processos geológicos tradicionais não podem explicar adequadamente suas propriedades únicas. Questões sobre a idade das esferas e a história geológica da região continuam a impulsionar discussões contínuas dentro dos círculos científicos e alternativos. Número 15. Moeda de Maine, uma relíquia antiga descoberta em 1957, tem inspirado fascínio e debate desde então. Este artefato, acreditado datar da época do rei Olaf Kyrre, mais conhecido como Olaf, o Pacífico, que governou a Noruega há quase um milênio, fornece insights intrigantes sobre a exploração e redes comerciais nórdicas. A moeda de Maine foi inicialmente confundida com uma moeda britânica devido à sua aparência, mas o estudo meticuloso dos arqueólogos mostrou sua origem genuína. Contrariando a crença popular, a moeda é de origem nórdica, revelando luz sobre a extensão das expedições vikings no Novo Mundo. A descoberta desta moeda de prata fornece um insight vital sobre as incursões vikings além de suas terras natais escandinavas. Implica uma vasta rede de comércio e exploração, desafiando percepções anteriores da interação nórdica com regiões distantes. A moeda de Maine é um elo tangível a um período passado, um monumento ao espírito ousado dos vikings e sua marca duradoura nos registros históricos. Número 14. Pilar de Ferro, o Pilar de Ferro de Delhi, localizado no centro da mesquita Quwwatul Islam, resistiu ao teste do tempo por mais de 1.600 anos. Esta antiga obra-prima, escondida dentro de uma praça vazia, pode parecer um pilar comum à primeira vista, mas suas características incomuns o distinguem. Feito principalmente de ferro, o pilar possui uma resistência extraordinária à ferrugem, o que intriga tanto espectadores quanto cientistas. Apesar de décadas de exposição aos elementos, como chuva, sol e clima severo, o pilar permaneceu incrivelmente intacto. Sua superfície permanece intocada, testemunhando a passagem do tempo com uma resiliência inabalável. O mistério duradouro do pilar de ferro decorre de sua incrível longevidade. Embora o ferro seja propenso à corrosão ao longo do tempo, este monumento desafia as probabilidades, servindo como um tributo à antiga habilidade e expertise metalúrgica.
Sua capacidade de resistir às intempéries por milênios desperta a curiosidade sobre os mistérios ocultos em seu núcleo de ferro. Enquanto os visitantes admiram sua presença contínua, o pilar de ferro de Delhi continua a atrair curiosidade, convidando a investigação e contemplação dos mistérios escondidos em sua forma antiga. Número 13. Comunidade Sund. Em janeiro de 2017, um enigma de um século pode ter sido resolvido, embora os especialistas permaneçam incertos. A trama gira em torno de um estranho artefato romano descoberto nas ruínas da vila dei Papiri durante a década de 1970. Aninhado nas consequências da devastadora erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., este objeto críptico, que se assemelha a uma costeleta de porco, intrigou os estudiosos até que o advento da impressão 3D permitiu um exame mais detalhado, sugerindo seu uso potencial. Este antigo dispositivo, pensado para ser um relógio de bolso, seria pendurado em um cordão, projetando sombras em sua face marcada para indicar as horas. Suas linhas verticais representavam os meses, enquanto as linhas horizontais representavam as horas, fornecendo um método básico para medir a luz do dia restante. Apesar desta revelação, dúvidas permanecem sobre a falta de tais instrumentos durante os tempos romanos, alimentando debates sobre sua escassez. Enquanto isso, ao largo da costa da Suécia, encontra-se a proibitiva ilha de Blajumfrum, imersa em tradições e superstições. Apesar dos avisos sobre maldições e bruxaria, investigadores ousaram explorar os túneis e descobriram evidências de cerimônias que remontam a 9.000 anos. Entre as descobertas estão um antigo labirinto e características incomuns, como um altar de pedra e um palco de teatro, que apontam para atividades ritualísticas mesolíticas. Há ceticismo em relação às tradições locais sobre gigantes e cavernas amaldiçoadas, o que desencoraja qualquer tentativa de danificar as pedras do labirinto. Número 12. Disco celeste de Nebra, descoberto em 1999 na colina Mittelberg, perto de Nebra, na Alemanha, é um enigma antigo fascinante. Criado entre 1800 e 1600 a.C., este detalhado artefato é considerado o mapa astronômico mais antigo da história, proporcionando uma visão intrigante da navegação celeste antiga. O magnífico design do disco celeste de Nebra captura a imaginação, com arqueólogos propondo que ele fosse usado como um avançado relógio astronômico. Sua utilidade ia além da simples manutenção do tempo, ajudando a alinhar os calendários lunar e solar. O alinhamento exato do disco com corpos celestes auxiliava na estimativa dos meses lunares, garantindo sua sincronização com as estações em mudança. Esta maravilha antiga certamente desempenhou um papel crucial nas rotinas agrícolas e religiosas da sociedade antiga, orientando o cultivo de safras e o tempo de importantes cerimônias. Seus elaborados símbolos celestes indicam uma compreensão abrangente dos eventos astronômicos, demonstrando a habilidade intelectual e técnica de seus criadores. Embora os rituais e cerimônias específicos ligados ao disco celeste de Nebra permaneçam desconhecidos, sua descoberta fornece insights significativos sobre a interação das culturas antigas com o universo. Enquanto os estudiosos desvendam seus segredos, o disco continua a inspirar admiração e curiosidade, refletindo o esforço contínuo da humanidade para entender os mistérios do universo. O disco celeste de Nebra é um monumento à criatividade e curiosidade das civilizações antigas, lembrando-nos da profunda relação da humanidade com o reino celestial. Sua descoberta marca um ponto de virada na nossa compreensão das sociedades arcaicas e suas incríveis realizações em astronomia e navegação. Número 11. Bateria de Bagdá, é um trio de artefatos descobertos no Iraque em 1936. Por décadas, arqueólogos e historiadores têm se intrigado com essas relíquias, que datam aproximadamente de 150 a.C. e oferecem vislumbres tentadores sobre as capacidades científicas das civilizações antigas. A bateria de Bagdá, composta por um pote de cerâmica, um tubo de cobre e uma haste de ferro, é uma montagem incomum sem um propósito ou função discernível. Especialistas têm teorizado incessantemente sobre suas possíveis aplicações e relevância. Uma explicação popular sugere que a bateria de Bagdá pode ter sido uma espécie primitiva de célula galvânica, uma bateria inicial capaz de produzir correntes elétricas através de processos químicos. De acordo com esse conceito, o pote de cerâmica serviria como um isolante, com o tubo de cobre e a haste de ferro atuando como eletrodos para facilitar a passagem de elétrons. Proponentes dessa teoria sugerem que a bateria de Bagdá foi usada para eletrogalvanização, que é o processo de depositar uma fina camada de metal em uma superfície via eletrólise. Céticos argumentam que a falta de evidências de bens eletrogalvanizados do mesmo período questiona essa visão. Independentemente de seu propósito,
A bateria de Bagdá exemplifica a criatividade e a inovação das civilizações antigas. Sua existência desafia nossas suposições sobre as capacidades tecnológicas das sociedades antigas, levantando questões intrigantes sobre o alcance de seu conhecimento científico e realizações. Número 10. Sarcófagos de chumbo. Notre-Dame de Paris, também conhecida como Nossa Senhora de Paris, é um emblema icônico de história e resiliência, mas sua história tomou um rumo trágico em 15 de abril de 2019, quando um incêndio devastador destruiu seu telhado, deixando o mundo em tristeza pela perda irreparável. Em meio à devastação e aos esforços de restauração, uma descoberta surpreendente foi feita sob a nave da catedral: 2 enigmáticos sarcófagos envoltos em séculos de mistério. Meses de pesquisa cuidadosa revelaram as identidades dos indivíduos sepultados nesses misteriosos caixões. O primeiro sarcófago continha os ossos de Antoine de Laporte, um alto sacerdote com pedigree aristocrático, como evidenciado pelo revestimento de chumbo que cercava suas cinzas. Pistas sobre sua identidade vieram dos restos esqueléticos, que exibiam características de um estilo de vida sedentário tingido de sintomas de gota, implicando um passado de indulgência e excesso. Em contraste, o segundo sarcófago continha os ossos de um indivíduo desconhecido, carinhosamente conhecido como Le Cavalier devido a evidências que indicavam seu envolvimento em esportes equestres. Encapsulado em chumbo, como seu contraparte alto sacerdote, Le Cavalier alude a uma vida conectada à nobreza e à equitação, embora permaneça envolto em mistério sobre sua verdadeira identidade e período histórico. À medida que os acadêmicos mergulham mais fundo nos ecos das vidas dessas pessoas, o mistério em torno de suas identidades e significância histórica cresce. Número 9. Adaga Dourada. Bush-Barrow, um túmulo próximo a Stonehenge, ofereceu uma descoberta arqueológica notável: uma adaga incrustada de ouro. Arqueólogos descobriram este tesouro antigo, meticulosamente adornado com quase 140 mil cravos de ouro. A descoberta deste artefato misterioso gerou uma série de perguntas, com uma questão ressoando acima das demais: como os artistas antigos conseguiram uma habilidade tão perfeita? A complexidade do design da adaga implica um nível de precisão que vai além da compreensão comum. Muitos acreditam que o posicionamento preciso dos cravos de ouro só poderia ter sido realizado com nanotecnologia avançada, uma façanha que parece estar além das capacidades das civilizações antigas. A descoberta questiona suposições há muito mantidas sobre a sabedoria e capacidades tecnológicas antigas. Alguns estudiosos apresentam uma teoria em comum: a adaga pode ter sido criada por pessoas cuja excelente visão não era afetada pela idade, provavelmente crianças. Este argumento enfatiza a extraordinária precisão necessária para criar tal obra-prima, implicando que a destreza e a acuidade juvenil podem ter desempenhado um papel crítico em sua criação. A adaga dourada de Bush-Barrow é um tributo à inovação e habilidade dos artistas antigos, que superaram as limitações de seu tempo. Seu design requintado não apenas cativa a mente, mas também convida à contemplação das profundezas do conhecimento antigo e dos mistérios que se escondem nas páginas da história. À medida que os cientistas continuam a desvendar os segredos escondidos dentro deste tesouro incrível, ele serve como um lembrete pungente da busca contínua da humanidade por grandeza e invenção ao longo dos tempos. Número 8. Biblioteca de Assurbanipal. No meio do século XIX, Austin Henry Layard fez uma descoberta incrível: uma vasta coleção de mais de 25 mil fragmentos de tabuinhas de argila na antiga cidade mesopotâmica de Nínive, agora parte do Iraque moderno. Esta descoberta assombrosa, conhecida como a Biblioteca de Assurbanipal, fornece insights sobre as riquezas intelectuais da antiga Assíria e os interesses acadêmicos de seu forte monarca, o rei Assurbanipal. Além de seus triunfos militares, Assurbanipal tinha um forte interesse pela literatura, construindo uma rede de escribas em todo o império dedicados a acumular tesouros literários, culminando na construção de uma das bibliotecas mais abrangentes da antiguidade. A biblioteca apresentava uma coleção diversificada de manuscritos, incluindo inscrições reais e crônicas, literatura religiosa, contratos e tratados médicos. A biblioteca abrigava obras literárias primas como a Epopeia de Gilgame, o relato da criação Enuma-Eli e o mito de Adapa. Esses livros não só iluminaram as ideias culturais e religiosas da Assíria, mas também lançaram luz sobre a mitologia e literatura mais ampla que formou a cultura mesopotâmica antiga. Apesar da destruição durante o cerco de Nínive em 612 a.C., a biblioteca de Assurbanipal sobreviveu. O calor intenso das chamas acidentalmente cozinhou as tabuinhas de argila, preservando-as por milênios. Em uma reviravolta estranha do destino,
O incêndio que consumiu Nínive se tornou o protetor improvável desta magnífica coleção, protegendo-a das devastações do tempo e das turbulências da invasão. Além de sua função como depósito de escritos históricos, a Biblioteca de Assurbanipal serve como um portal para a compreensão das muitas dimensões da sociedade assíria. Ela oferece insights inestimáveis sobre governança, práticas religiosas, tradições culturais e o cenário intelectual de uma civilização que prosperou milhares de anos atrás. Número 7. Figuras de Acâmbaro. A descoberta arqueológica controversa de Valdemar Julsrud das figuras de Acâmbaro em Guanajuato, México, gerou intriga e debate desde então. Esta coleção contém cerca de 33.000 miniaturas de argila, cada uma oferecendo um vislumbre de uma história que desafia as suposições históricas e arqueológicas tradicionais. Julsrud, um imigrante alemão e arqueólogo amador, alegou ter descoberto este incrível tesouro enquanto explorava a região. Algumas esculturas têm uma semelhança impressionante com dinossauros, que se acredita terem desaparecido milhões de anos antes da civilização humana. Este aparente anacronismo levanta preocupações sobre a cronologia reconhecida da conexão e evolução entre humanos e dinossauros. As figuras retratam uma ampla gama de formas, incluindo humanos, animais e personagens mágicos. Notavelmente, as representações de dinossauros na coleção violam o entendimento científico mainstream, provocando debates sobre histórias alternativas de coexistência entre humanos e dinossauros. Muitas pessoas duvidam da veracidade das figuras de Acâmbaro. Críticos apontam para a falta de escavação arqueológica rigorosa e documentação por especialistas profissionais, lançando dúvidas sobre as circunstâncias em torno de sua descoberta. Sem uma inspeção científica cuidadosa, permanecem questões sobre a legitimidade do contexto de onde essas figuras supostamente se originaram. Número 6. Espadas Ulferit, uma magnífica coleção de lâminas que remontam ao século IX, tem cativado arqueólogos e historiadores. Com cerca de 170 peças descobertas em toda a Europa do Norte, cada uma carregando a inscrição característica Ulferit, essas espadas fornecem insights sobre a habilidade de combate e a arte da era viking. As espadas Ulferit, conhecidas por sua excelente qualidade e artesanato, eram o auge do armamento medieval. Estas espadas de uma mão eram habilmente feitas, medindo 36 polegadas de comprimento e 2 polegadas de largura, tornando-as adequadas para combate corpo a corpo e manobras de corte. Seu design e construção as distinguiam de outras espadas da época, demonstrando as excelentes habilidades metalúrgicas usadas pelos ferreiros vikings. A inscrição enigmática em cada lâmina distingue as espadas Ulferit de suas contemporâneas. O termo Ulferit é uma marca que indica a proveniência da espada e a distingue como uma arma de alta qualidade. A presença desse texto tem perplexado acadêmicos por gerações, gerando várias teorias sobre sua relevância e significado. Uma explicação popular sugere que o nome Ulferit pode ter se referido a um ferreiro talentoso ou oficina que criou essas espadas notáveis. Alternativamente, argumenta-se que Ulferit era uma marca de autenticidade, significando que a espada atendia aos padrões de qualidade do fabricante. A quantidade de espadas Ulferit descobertas durante as escavações arqueológicas levantou questões sobre seu uso e função. Número 5. Primeira máquina de vendas automática, tornaram-se onipresentes na sociedade moderna, especialmente no Japão, onde aparecem em cada esquina. Poucas pessoas percebem que as máquinas de vendas foram inventadas no primeiro século por um homem chamado Hiro de Alexandria. A ideia de Hiro, embora primitiva pelos padrões de hoje, marcou o início da distribuição automatizada. Sua máquina de vendas, instalada em um templo, tinha um propósito sagrado: distribuir água benta. Embora faltasse a maquinaria complexa e as interfaces digitais das máquinas modernas, seu princípio básico permanecia inalterado. Operar a máquina de Hiro era simples. Os usuários inseriam uma moeda no mecanismo para liberar uma quantidade pré-determinada de água benta. A invenção de Hiro, embora mais simples do que as máquinas de vendas modernas, demonstrava uma compreensão pioneira de transações automatizadas e engenharia mecânica. A máquina de Hiro é inovadora não apenas em sua operação, mas também em sua importância cultural. Sua invenção simplificou uma cerimônia religiosa, automatizando a distribuição de água benta, tornando-a mais acessível aos fiéis e auxiliando seus rituais espirituais. Embora a máquina de vendas de Hiro possa parecer rudimentar em comparação com os rivais de alta tecnologia de hoje, sua importância histórica não pode ser subestimada. Ela marca um marco significativo no crescimento da automação e exemplifica a busca contínua da humanidade por conveniência e eficiência. Número 4. Esqueleto de Atacama.
Entre as muitas relíquias antigas intrigantes discutidas neste filme, o esqueleto de Atacama possivelmente confundiu os arqueólogos mais do que qualquer outro, devido ao seu pequeno tamanho. Este espécime ósseo foi inicialmente identificado erroneamente como os restos mumificados de um ser extraterrestre. Mesmo após suas origens terrestres terem sido comprovadas, muitas incertezas permanecem. O esqueleto foi descoberto no deserto de Atacama, no Chile, e mede apenas 6 polegadas de altura, sem semelhança com qualquer esqueleto humano ou múmia tradicional. Sua aparência única gerou curiosidade mundial, com alguns acreditando que poderia ser evidência de vida extraterrestre. Após 5 anos de estudo genômico extenso, especialistas concluíram que os ossos pertencem a uma pessoa do sexo feminino. Ainda assim, a questão de sua altura diminuta permanece sem solução. Por que a mulher era tão pequena? Este assunto continua a perplexar os pesquisadores enquanto lutam com a solução evasiva. Várias explicações foram apresentadas, desde anomalias genéticas até influências ambientais, mas nenhuma fornece uma explicação conclusiva. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Uma das descobertas mais cativantes que parecem de outro mundo. Os artefatos de vidro do deserto da Líbia, LDG, encontrados no deserto do Saara. Estas gemas translúcidas amarelo-verdes têm intrigado cientistas por séculos devido às suas origens misteriosas e propriedades incomuns. Acredita-se que o LDG se formou há cerca de 29 milhões de anos, quando o impacto de um meteorito derreteu areia e sedimento sílico no deserto da Líbia, criando um vasto campo de material vítreo. Este vidro está espalhado por centenas de quilômetros quadrados, mas são as pequenas peças facetadas que se assemelham a joias que capturam mais atenção. O que torna o LDG aparentemente extraterrestre é sua composição única e as circunstâncias de sua formação. O calor intenso e a pressão gerados pelo impacto do meteorito fundiram a areia rica em sílica em vidro, mas o que intriga é a ausência de qualquer cratera associada de tamanho suficiente para explicar a quantidade de vidro encontrada. Além de suas origens enigmáticas, o LDG também exibe características incomuns, como sua alta pureza e ausência de bolhas internas ou impurezas comumente encontradas em vidro natural. Essas propriedades levaram alguns pesquisadores a propor que o LDG pode ter origens extraterrestres, sugerindo que poderia ser uma forma de vidro de impacto criada pelo calor e pressão extremos do impacto de um meteorito. Enquanto a verdadeira origem do vidro do deserto da Líbia permanece um assunto de debate científico, sua aparência de outro mundo e propriedades misteriosas continuam a capturar a imaginação de cientistas e entusiastas. Poderia haver alguma outra explicação para essas gemas? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Número 3. Planador egípcio. O voo histórico dos irmãos Wright em 1903 foi um marco na história humana, inaugurando um período de extraordinária inovação na aviação. Descobertas históricas recentes sugerem que civilizações antigas, como os egípcios, podem ter dominado os céus muito antes dos aviões modernos. Arqueólogos ficaram intrigados ao descobrir um antigo artefato semelhante a um pássaro, criado pelas talentosas mãos dos artesãos egípcios. Apesar de ser feito de madeira, este artefato possuía qualidades aerodinâmicas excepcionais, levando os estudiosos a questionar seu propósito e significado. A cópia elaboradamente construída, quando ampliada, revelou a capacidade de voar, gerando discussões entre acadêmicos sobre sua verdadeira natureza. Este item antigo era apenas uma representação hipotética de uma aeronave ou poderia ter sido um protótipo funcional capaz de voar pelos céus. A natureza enigmática dessa descoberta leva os cientistas a buscar soluções enquanto tentam desvendar os mistérios da genialidade egípcia antiga. A ideia de que civilizações antigas possuíam conhecimentos avançados sobre voo desafia as suposições históricas e tecnológicas padrão. Se os antigos egípcios realmente criaram máquinas voadoras, isso alteraria nossa impressão de suas habilidades e realizações. Céticos dizem que tais declarações são hipotéticas e carecem de evidências claras. A descoberta do planador egípcio levanta questões fascinantes sobre o alcance do domínio tecnológico antigo e a possibilidade de inovações esquecidas aguardando serem descobertas. Número 2. Submarino antigo. Embora a invenção formal do submarino seja geralmente datada de 1970, suas raízes históricas remontam a quase 300 anos. A jornada pela história do submarino culmina em um protótipo único alegadamente projetado por um inglês chamado William Bourne. O conceito imaginativo de Bourne, desenvolvido séculos antes de seu tempo, oferece um vislumbre intrigante das raízes da exploração subaquática. Em 1578,
William Bourne criou o que é considerado o primeiro projeto conhecido de um submarino. Este plano pioneiro lançou as bases para futuros avanços na tecnologia submersível, marcando um momento crucial na busca pela navegação subaquática. O registro histórico é incerto sobre se a ideia de Bourne foi concluída ou se funcionou conforme o planejado. Apesar das incertezas, o plano criativo de Bourne permanece o conceito mais antigo conhecido de um submarino, inspirando inovadores e exploradores por gerações. O design de Bourne é uma combinação única de criatividade e imaginação, demonstrando seu espírito pioneiro e habilidade. Apesar de ter sido criado muito antes dos desenvolvimentos tecnológicos que tornariam possível a navegação subaquática, a proposta visionária de Bourne lançou as bases para gerações futuras de inventores e engenheiros de submarinos. Sua visão audaciosa ultrapassou os limites de seu tempo, motivando gerações futuras a empurrar os limites da exploração e descoberta. A história do protótipo de submarino de William Bourne vive como um monumento à curiosidade e inventividade humanas. Apesar da incerteza em torno de sua construção e funcionalidade, o design imaginativo de Bourne inaugurou uma nova era de pesquisa subaquática, pavimentando o caminho para o submarino contemporâneo. Número 1. Navio militar de Da Vinci. Leonardo da Vinci se destaca como uma das mentes mais criativas que já existiu. Há mais de 500 anos, durante a agitação do Renascimento, Da Vinci teve um conceito audacioso que mudaria para sempre o curso da guerra. Com o patrocínio de Ludovico Sforza, Duque de Milão, Da Vinci começou a projetar o que seria conhecido como o primeiro conceito de um tanque militar, uma criação inovadora inspirada na forma e função de uma carapaça de tartaruga. O navio militar de Da Vinci, que se assemelha a um tanque moderno, significou uma mudança de paradigma na estratégia e tecnologia militar. A cobertura blindada, feita de uma estrutura de madeira reforçada com placas de metal, oferecia proteção sem precedentes contra o fogo inimigo. O tanque foi projetado para ser conduzido por uma tripulação de 4 homens, que manobravam sua massa colossal pelo campo de batalha com agilidade e precisão surpreendentes. No design de Da Vinci estava um poderoso arsenal de canhões posicionados estrategicamente ao redor do tanque para liberar um poder de fogo devastador nas forças inimigas de todos os lados. Esta configuração inovadora deu ao tanque uma capacidade ofensiva impressionante, permitindo-lhe devastar as tropas adversárias com eficiência e eficácia sem precedentes. Apesar de seu design inovador e potencial revolucionário, o navio militar de Da Vinci permaneceu uma obra-prima conceitual que nunca foi concluída durante sua vida. Os limites tecnológicos do período renascentista, combinados com dificuldades logísticas e turbulências políticas, impediram a implementação real de seu design idealista. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.